Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do terceiro ano de História, continuando o nosso estudo sobre a República Velha. Na aula anterior, nós vimos o surgimento da República, nós vimos a queda do Segundo Reinado, nós vimos o surgimento da primeira Constituição Republicana Brasileira, que é a Constituição de 1891, e nós podemos observar algumas características do surgimento da República no Brasil. A característica mais importante que nós podemos denotar é que não houve participação popular, ou seja, não houve participação do povo na instalação da República e muito menos no surgimento da primeira Constituição. Nós vimos que na Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem à primeira Constituição, e que deu origem também, escolheu o primeiro presidente de maneira indireta, haviam representantes de dois grupos distintos. Haviam os republicanos autênticos, que eram os militares, e haviam os republicanos liberais, que representavam os interesses da elite agrária da época, principalmente os cafeicultores. Então nós vimos que essa República Velha, ela nasce tendo como principal característica a não participação popular. E bipolarizada por dois grupos distintos, um que defende os interesses dos militares e outro que defende os interesses da elite agrária. Bom, na Constituição de 1891, nós vimos que o primeiro presidente republicano ele foi escolhido de maneira indireta. Como os militares possuíam maioria e também possuíam a pressão do poder das armas, né? Todos temiam os militares, afinal eles haviam encerrado de depor um monarca. É natural a vitória dos republicanos autênticos na escolha do primeiro presidente. Então o primeiro presidente será do Partido dos Republicanos Autênticos, será o Marechal Deodoro da Fonseca, o mesmo marechal que proclamou a República. Né? Então nós vamos ter a primeira fase da República Velha, que é denominada República da Capa e República da Espada. Por que a República da Capa e da Espada? Porque os militares, os oficiais da época, eles usavam a capa e o espadim para representar a sua autoridade, o seu poder. Então, por isso denominado República da Capa e da Espada. Nós vamos ver que a República Velha ela é dividida em duas fases, como nós já falamos. Primeira fase, República Velha, da República Velha, a República da Capa e da Espada, que é o período em que os militares governam um país, ou seja, os presidentes são militares. E a segunda fase é a República Oligárquica. Por que oligárquica? Oligárquica vem de oligarquia, que significa governo da minoria. Então, se chama República Oligárquica porque serão os presidentes oriundos do Partido Liberal que estão ali apenas para privilegiar a elite agrária, principalmente os cafeicultores. Ou seja, eles não estão ali para governar pelo povo, eles estão ali para privilegiar uma minoria, a minoria que os colocou no poder, a minoria que os banca financeiramente, que é a elite agrária. Mas hoje nós vamos estudar a primeira fase da República Velha, a República da Capa e da Espada. Nós vamos ver os governos militares. Então, o nosso primeiro presidente republicano é um militar, Marechal Deodoro da Fonseca, o mesmo que proclamou a República. Vamos adiante. Eita, deixa eu dar uma arrumadinha nisso aqui. Que tá. Perdão, viu, gente? Bom, os antecedentes históricos nós acabamos de falar, né? Foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e, consequentemente, a elaboração da primeira Constituição Republicana de 1891. Os grupos que participaram, nós já comentamos, os republicanos autênticos, que representam os militares, e os republicanos liberais, que defendem os interesses da elite agrária. A primeira eleição presidencial ela é indireta, já falamos também, e foi resultado da mesma Assembleia Nacional Constituinte que deu origem à primeira Constituição Republicana de 1891. Bom,
nós estamos vendo aí os candidatos à presidência, né? Perdão aqui que esse slide está me sabotando aqui, viu? Os candidatos à presidência que foram expostos para o escrutínio, para serem eleitos, os dois candidatos, normalmente, cada um era de um partido, dos dois partidos que estavam em ação na Assembleia Nacional Constituinte. Então, pelo partido dos republicanos autênticos, pelos militares, nós tínhamos o Deodoro da Fonseca, e pelos republicanos liberais, que defendiam os interesses dos cafeicultores, da elite agrária, nós tínhamos Prudente Moraes. É natural, gente, que quando os nossos amigos, os cafeicultores, deixa eu descobrir o que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus, nunca deu esse problema com os slides. Pronto, acho que melhorou. É natural que quando os nossos amigos cafeicultores perderam a eleição para o primeiro presidente republicano, eles não aceitaram bem essa derrota, né? Eles aceitaram um presidente militar, como eu falei anteriormente, porque os militares tinham maioria, e além disso, eles estavam diante do grupo que depôs a monarquia. Então havia medo de uma reação arbitrária, de uma virada de mesa por parte dos militares, caso o candidato deles, o nosso amigo aí, o Deodoro da Fonseca, não fosse eleito. Então, os nossos amigos republicanos liberais, que defendiam os interesses da elite agrária, principalmente os cafeicultores, vão aceitar a derrota, mas com ressalvas. Durante todo o governo do Deodoro e de Floriano Peixoto, que nós vamos ver mais adiante, uma das características é a tentativa constante dos republicanos liberais de tomarem o poder. Nós temos que aqui abrir um parênteses. O Brasil ele foi sustentado por mais ou menos, vamos dizer, 400 anos pela elite agrária nordestina. Durante 400 anos, 350, 380, vamos botar para 400, vamos arredondar, a elite agrária nordestina sustentou esse país. A elite agrária nordestina nunca quis desbancar o monarca. O que ela queria eram privilégios, realmente queria um tratamento especial, mas tomar o poder não. A nova elite agrária, a elite agrária do Sudeste, principalmente os cafeicultores, eles são diferentes. Eles não querem só privilégios, eles querem tomar o poder. Então nós vimos que eles são peça fundamental na queda do monarca Dom Pedro II, e agora eles vão fazer de tudo para assumir a presidência do país. Bom, eu já comentei isso com vocês, a primeira fase da capa e espada, se caracteriza por serem presidentes militares, por isso o nome capa e espada, e pela forte oposição por parte dos republicanos liberais. Nós devemos lembrar que os republicanos liberais dominavam o Congresso Nacional, né? E dessa forma eles exerciam uma forte pressão sobre o presidente. Bom, nosso primeiro presidente republicano, o Marechal Deodoro da Fonseca, né? E seu vice Floriano Peixoto. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Naquela época, eram eleitos tanto o presidente quanto o vice. Agora não. Atualmente, o presidente escolhe seu vice. E é muito bom que isso aconteça, porque ele vai escolher alguém que ele confia, alguém que provavelmente vale apoiar. Naquela época, não. Tanto o presidente quanto o vice eram eleitos. E muitas vezes eles eram antagônicos, eles eram opositores. E era o caso aí do nosso amigo Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca. Floriano Peixoto foi eleito vice-presidente, mas com os olhos fixos na presidência. Ou seja, além dos republicanos liberais desejar o poder e a derrubada do nosso amigo Deodoro da Fonseca, tinha mais o Floriano Peixoto também querendo e sabotando o Deodoro da Fonseca. Então, nós vamos ver que o primeiro presidente constitucional do Brasil, ou seja, o primeiro presidente eleito e que obedece uma Constituição e que atua junto a um Congresso e a um Judiciário, ele
assume o poder, mas com forte oposição. Forte oposição do Congresso Nacional, controlado pelos republicanos liberais, e também do seu vice, que ambiciona a presidência. Vamos continuar. Bom, gente, o nosso amigo Deodoro da Fonseca, ele era um marechal, ele era um militar. Então, ele tinha, por natureza, um posicionamento autoritário. Os militares, eles não aceitam ser contrariados. Por isso, às vezes, os militares têm dificuldade de ser diplomáticos ou bons políticos, porque eles não aceitam, de maneira alguma, serem contrariados nas suas ordens, não aceita, de maneira alguma, oposição aos seus mandos. E é o caso do Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca, ele já não tem oposição do Congresso, e o seu posicionamento arbitrário já coloca ele em rota de colisão maior ainda, que já era, porque nós sabemos que o Congresso tem o objetivo é derrubar o Deodoro para assumir a presidência com seu representante. Além disso, a convivência dos dois, do presidente e do Congresso, se torna pior pelo autoritarismo do nosso amigo Deodoro da Fonseca. Né? Ele se indispõe com os representantes da elite agrária, que representava principalmente os cafeicultores, e as rusgas entre o presidente e o Congresso são constantes. Né? Não existe uma semana em que não ocorra alguma divergência entre o Congresso e o presidente, que não ocorra alguma espécie de acusação. Né? Nós vamos ver que o Congresso Nacional, sem disfarçatez, ele vai começar realmente uma campanha para tirar o presidente e colocar o seu representante. Isso vai piorar mais ainda quando o nosso amigo aí, o Deodoro da Fonseca, observando que não tinha apoio político por parte do Congresso, vai destituir os presidentes nacionais, como se fossem os governadores, né? Que se opuseram à sua eleição em 1891, e vai colocar no lugar dessa gente pessoas de sua confiança, geralmente outros militares. Então, observa a situação. Nós temos uma eleição indireta, uma constituição e uma proclamação da República sem a participação do povo. Nós temos dois grupos distintos que querem o poder. De um lado, republicanos autênticos que defendem os interesses e o ponto de vista dos militares, e de outro lado, republicanos liberais que defendem os interesses e ponto de vista da elite agrária, principalmente dos cafeicultores. Ou seja, a nossa Constituição não começa muito bem, o nosso primeiro presidente constitucional não começa muito bem. Nós vamos observar que a convivência entre o presidente militar e o Congresso civil, representado por políticos liberais que defendem o interesse da elite agrária, não é uma convivência pacífica. É uma convivência pontuada por rusgas, por brigas, devido, primeiro, à sabotagem que o Congresso fazia em relação ao presidente, pois queria, e não escondia, derrubá-lo, tirá-lo do poder e colocar o seu representante. E segundo, pela própria personalidade do Deodoro da Fonseca, como bom militar, não admitia ser contrariado em seus mandos. Quando o Deodoro da Fonseca nota que ele não tem apoio do Congresso e também dos governadores, ele vai começar a destituir de maneira quase ditatorial os presidentes estaduais, que seriam quase como governadores. Ele não podia fazer isso, isso é inconstitucional. Os militares, eles não estavam acostumados a obedecer a Constituição. Eles estão acostumados a dar ordens e ser obedecidos. Então agora, contrariando a própria Constituição que ajudou a formar, Deodoro, sentindo não ter apoio do Congresso, ele vai lá e destitui os presidentes estaduais e coloca no lugar gente da sua confiança, principalmente militares. Então, uma tentativa mal sucedida de acalmar os ânimos políticos, porque acusavam Deodoro
de ser intransigente, de mandar a revelia da vontade do Congresso, da opinião do Congresso. Diziam que o governo dele mais parecia uma junta militar, porque ele só colocava militares no poder. Então, Deodoro, com o objetivo de acalmar os ânimos políticos, ele tenta colocar no seu governo um não militar, né? Uma figura que no passado foi até ligada às oligarquias rurais, à elite agrária. Ele chama para ser o ministro da Fazenda o Barão de Lucena. Esse Barão de Lucena, realmente, ele era conhecido pelas elites agrárias rurais, mas as elites agrárias rurais nordestinas. A antiga elite do Brasil, a antiga elite que viveu no período monárquico. Então o Barão de Lucena não tinha muita penetração com as elites rurais atuais do Sudeste, representadas principalmente pelos cafeicultores. Nós vamos ver então que logo o Congresso começa a fazer oposição a essa escolha do Barão de Lucena, porque eles dizem que ele é um monarquista e que provavelmente, por ser um monarquista, não esqueça que o Barão de Lucena atuou na época de Dom Pedro II e era fiel a Dom Pedro II, atuou na época da antiga elite agrária, ele não escondia que era monarquista. Então o Congresso, representado pela nova elite agrária, que não conviveu e não confia no Barão de Lucena, desconfia ainda mais, porque o Barão de Lucena é um monarquista. Eles temem que o Barão de Lucena, junto com Deodoro da Fonseca, acabem descambando para uma volta à monarquia. Então logo se gera mais insatisfação entre a elite agrária atual contra a indicação do Barão de Lucena e contra aquele que o indicou, que é Deodoro da Fonseca. Mas dessa vez o Deodoro consegue desagradar até determinados ramos de oficiais do exército. Por exemplo, os militares que seguiam a filosofia positivista e eram opositores ferrenhos dos monarquistas, eles também não gostaram dessa indicação do Barão de Lucena e começam lentamente a fazer oposição a Deodoro. Então, nós vemos que Deodoro conseguiu piorar a sua situação. Se antes ele não tinha o apoio do Congresso e daqueles que o dominavam, que eram os republicanos liberais, agora ele conseguiu também, com a indicação do Barão de Lucena, um monarquista conhecido e ferrenho, ele consegue desagradar até alguns setores do exército, representados por oficiais que seguiam a filosofia positivista e eram opositores e temiam a volta de uma monarquia. Aí está a figura do Barão de Lucena, a figura austera do Barão de Lucena, com sua casaca, que representava a elite da época, né, folhada a ouro, e com a casaca ainda com o brasão da República, mas com a casaca com as formas e enfeites do período da monarquia. Bom, primeiro governo constitucional. Esse primeiro governo constitucional brasileiro, como nós estamos vendo, ele já nasceu com um grave problema de não ter o apoio popular, com outro grave problema de ser antagônico, ou seja, ter dois grupos perfeitamente visíveis, com interesses próprios, atuando para a obtenção do poder. Então nós vamos ver agora que o desejo dos republicanos liberais de Deodoro cada vez se torna mais visível. A sua oposição e o desejo de destituí-lo do poder cada vez se torna mais concreto. Eles não escondem isso. Então, uma maneira deles enfraquecerem o nosso amigo Deodoro da Fonseca, o atual presidente, é destituí-lo, diminuir ou destituí-lo do seu poder em mandar na economia e nas finanças do país. Então, os nossos amigos do Congresso, eles tentam emplacar uma lei chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei de responsabilidade fiscal tirava muitas das atribuições do Executivo em relação à economia
e a distribuição de receita, e passava essas atribuições para o Legislativo, para o Congresso. É óbvio que o nosso amigo Deodoro da Fonseca não era otário, não era um idiota, e entendeu que o objetivo dos nossos amigos congressistas não era ajudá-lo a governar, mas era enfraquecê-lo e destituí-lo, principalmente do mando econômico do país. O nosso amigo Deodoro, como bom militar, como alguém que não está acostumado à oposição, como alguém que não tem o trato diplomático, ele reagiu da maneira que sabia reagir. Ele fecha o Congresso, decreta o estado de sítio em 3 de novembro de 1891. Então não tem mais Congresso, fechou. Né? Ele proíbe as reuniões públicas e as manifestações, e qualquer crítica às autoridades governamentais vai ser considerada crime. Gente, isso é quase um AI-5. O AI-5 que foi impetrado lá na época dos governos militares, na época posterior à revolta de 64, era mais ou menos isso. Resumindo, o AI-5 dizia que era crime fazer qualquer tipo de oposição ou discordar do governo. É exatamente o que o Teodoro está fazendo aí. Ele criou uma espécie de AI-5. Ele fecha o Congresso. Né? Ele impede manifestações públicas. Qualquer manifestação pública vai ser reprimida. E ele criminaliza a oposição ao seu governo e às autoridades do seu governo. Então não pode se opor, fazer oposição ao governo, porque será caracterizado como crime. Bom, muitos líderes da oposição vão ser presos, né? Entre eles os principais, o Prudente Moraes, que era até o candidato à presidência por parte dos liberais, o Campos Salles, né? Também vai ser preso, e o Bernardino de Campos também vai ser preso. Mas como os nossos amigos aí, os liberais, eles tinham muito poder também em várias esferas do governo e da administração pública, eles conseguem, através de sua influência, fugir da cadeia. Bom, o Deodoro ele vai ir mais longe. Ele não está muito satisfeito com a própria Constituição que ajudou a formar em 1891, porque, segundo ele, ela tolhe o seu governo. Ela não deixa fazer o que ele quer. Então, ele está disposto a criar uma nova Constituição. Ele está disposto a fazer uma reforma constitucional. Uma reforma constitucional que tem como principal objetivo ampliar os poderes dele, presidente. Né? E isso, gente, caracteriza um golpe de Estado. Vamos entender o que é um golpe de Estado. Um golpe de Estado é quando alguém dos três poderes, pode ser do executivo, legislativo ou judiciário, ele descumpre a Constituição, neutraliza os outros poderes e assume de maneira quase totalitária o poder de governança de um país. Então, o presidente, no caso do nosso exemplo, ele acha que a Constituição atual está impedindo ele de governar. Ele acha que o Congresso também o está impedindo de governar. Ele vai lá e fecha o Congresso. No momento que ele fecha o Congresso e decreta o estado de sítio, o sistema democrático republicano presidencialista já não existe mais. Estado de sítio é uma situação, é um estado antagônico à democracia. Ele é um estado de excepcionalidade, né? É um estado de excepcionalidade, até previsto na Constituição, mas em situações excepcionais, onde é necessário que o poder executivo ganhe mais liberdade de atuação. Então, o estado de sítio por si só já vai descaracterizar a situação normal de uma democracia, de uma república. E ele faz pior, né? Nós vimos que ele faz muito pior. O nosso amigo Deodoro manda prender os seus opositores políticos. Ele não pode fazer isso.
né? Tu não pode criminalizar a oposição, porque isso é uma ditadura. Isso termina com a democracia. A democracia é o direito de se opor, de ter ideias, de expressar essas ideias, mesmo que sejam contrárias ao governo vigente. Então, no momento que ele fecha o Congresso, decreta o estado de sítio, prende os seus opositores, não existe mais república, não existe mais presidencialismo, muito menos existe democracia no Brasil. Nós estamos rumando a braçadas largas para uma ditadura militar. Então, o nosso amigo Deodoro vai tornar isso mais evidente, mais claro, quando ele vai proferir, vai deixar bem visível, vai manifestar seu interesse concreto de uma reforma constitucional que amplie os seus poderes, que amplie os poderes do executivo, para que ele possa governar de forma plena, quase como um líder supremo, né? Isso, gente, é um golpe de Estado. Então, se tu fecha o Congresso, se tu declara o estado de sítio sem uma motivação constitucional, decreto por motivos políticos, se tu prende os teus opositores e criminaliza a oposição, e se tu quer fazer reformas na Constituição para te dar mais poderes, parabéns, tu é um ditador. Tu está dando um golpe de Estado. Isso não tem outro nome. Constitucionalmente, historicamente, isso é um golpe de Estado. Ok? E é isso que Deodoro está planejando. Bom, gente, a reação. A oposição começa a se movimentar contra as ações de Deodoro da Fonseca. Em Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, sendo que no Rio Grande do Sul até pegaram em armas, né? Para fazer uma oposição armada contra esse golpe velado do Deodoro da Fonseca. Nós vamos ver que existe ainda, apesar da criminalização da oposição, existe uma reação contra esse visível golpe de Estado que Deodoro planeja concretizar já no primeiro governo republicano brasileiro, na primeira presidência brasileira. Então, até mesmo dentro das Forças Armadas, começa a surgir oposição contra Deodoro da Fonseca. Dentro das Forças Armadas, o Deodoro começa a encontrar oposição em dois ramos distintos. Os militares que seguiam a filosofia positivista e que, por serem positivistas, eles não aceitavam monarquia ou governos ditatoriais, né? E também o pessoal da Marinha. O pessoal da Marinha, ele se achou pouco privilegiado em relação ao pessoal do Exército quando os militares assumiram o poder. Então, nós tínhamos agora, além da elite agrária, além dos políticos liberais, nós tínhamos também militares iniciando uma postura de oposição a Deodoro da Fonseca, né? Eles começam a manifestar sua insatisfação com Deodoro da Fonseca. Bom, eu falei lá para vocês anteriormente que antigamente tanto o presidente como o vice eles eram eleitos, e muitas vezes essa forma de eleger um vice-presidente era uma sinuca de bico para o coitado do presidente, porque às vezes se elegia para vice um opositor dele. E nós falamos que Floriano Peixoto era exatamente isso, ele era um opositor do nosso amigo Deodoro da Fonseca, ele queria a presidência. Então, quando Floriano Peixoto nota que existem grupos poderosos, insatisfeitos com o presidente, ele vê nisto uma oportunidade de tomar o poder. E ele se torna o principal articulador, o principal fomentador da derrubada do presidente Deodoro da Fonseca. Observa que situação. Bom, gente, vamos lá. Vocês podem ver que o Brasil não é para amador. Ele não é qualquer um que exerce o poder no Brasil. Bom, os movimentos contrários a Deodoro, da Fonseca, não são só restritos, né,
Esse slide hoje está me sabotando de todas as maneiras aqui, desculpa, gente. Os movimentos contrários a Deodoro da Fonseca não são só restritos às elites políticas e determinados ramos do exército, né? Os trabalhadores da estrada de ferro, observa que a estrada de ferro era vital para o país. Vocês devem lembrar que quando houve uma greve de caminhoneiros, o Brasil parou. Por quê? Porque todos os produtos, insumos, sejam eles de uso próprio, pessoal, ou para a indústria, ou para o comércio, eles são transportados por caminhões. Quando os caminhoneiros pararam, o governo parou, o país parou, tudo parou. A mesma coisa nessa época com o pessoal da estrada de ferro. A estrada de ferro, ela transportava os produtos manufaturados, os insumos agrícolas, os produtos agrícolas para todo o país. E quando a greve da estrada de ferro começa, o país para. E isso prejudica por sobremaneira o governo de Teodoro da Fonseca. Então observa que oposição Deodoro está sofrendo. Ele sofre a oposição da elite agrária, ele sofre a oposição do Congresso, representado pelos republicanos liberais. Ele sofre a oposição de ramos dos militares, no exército, os positivistas, e na marinha também. Não podemos esquecer, como falamos há pouco, que a marinha se achou prejudicada nesse processo onde os militares assumem poder, porque suas demandas, seus privilégios foram pouco considerados. E agora, além de tudo isso, ele vê como principal articulador, como seu principal inimigo, que está congregando todas as forças de oposição, o seu vice-presidente, o Floriano. Então, é uma situação terrível para um presidente, né? Ele, na realidade, está cercado de inimigos, inclusive tendo como principal inimigo, como principal articulador, o seu vice. Mas como tudo que está ruim pode piorar, agora surge uma greve dos trabalhadores da estrada de ferro que vão parar o país. Todas essas pessoas, todos esses grupos estão contra o golpe de Estado que está sendo impetrado, que está sendo conduzido por Deodoro da Fonseca. Claro que isso era uma greve política, né, contra o governo de Deodoro da Fonseca, né? E a gente deve salientar que essa vai ser a primeira greve por motivos políticos da história do Brasil. Então, a primeira greve por motivos políticos da história do Brasil será essa greve dos trabalhadores da estrada de ferro, que ocorreu na primeira fase da República Velha. Vamos lá? Em 23 de novembro, a Marinha toma um ato extremo, né? Como nós já falamos, a Marinha estava insatisfeita, né? Achava que tinha sido pouco valorizada nesse governo dos marechais, né? Por que governo dos marechais? Porque o presidente era o Marechal Deodoro da Fonseca e o vice era o Marechal Floriano Peixoto. Que, segundo a Marinha, esse governo privilegiava o exército apenas. A Marinha tinha sido esquecida. Logo, essa insatisfação da Marinha vai fazer com que eles se unam facilmente com os opositores de Floriano Peixoto e com seu principal inimigo, seu principal articulador contrário, que era Floriano Peixoto. Perdão, logo, me atrapalhei aqui, gente. Logo a Marinha, insatisfeita, vai se unir com os opositores de Floriano Peixoto, que é a elite agrária, os políticos liberais, com alguns ramos do exército, os militares positivistas, e com o principal articulador contrário a Floriano Peixoto, que estava unindo essa galera toda numa frente de oposição, que era o próprio vice de Floriano Peixoto, o próprio vice de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Então observa que novamente Floriano Peixoto, o vice-presidente de Deodoro, ao invés de auxiliá-lo nesse momento de ruptura política, de perigo ao mandato de Deodoro, ele é o principal articulador, ele congrega as forças de oposição para derrubá-lo. Então, eu repito, no Brasil, o mando, a política não é coisa para amador.
já começou mal. Bom, a Marinha vai extrapolar. Nós vamos ver que o almirante Custódio de Mello, ele que comanda alguns navios atracados na Baía de Guanabara, ele vai tomar uma atitude extrema, que poderia ser considerado até um ato de terrorismo. Ele vai apontar os canhões das barcaças de guerra em direção à cidade do Rio de Janeiro e vai ameaçar destruir, bombardear a cidade, caso Deodoro não renuncie, caso Deodoro não desista do golpe do Estado, caso Deodoro não reabra o Congresso. Bom, dessa forma, gente, não há como Deodoro se manter no poder. Ele não tem apoio das elites, ele tem um desgaste muito grande dentro do exército, ele não tem o apoio da Marinha, ele perdeu o apoio dos trabalhadores da estrada de ferro, que são fundamentais no transporte de mercadorias por todo o Brasil. Então, é uma enorme pressão, né? Uma pressão imensa, né? E ele vai acabar renunciando. Nós vamos ver que Deodoro vai renunciar, ele vai ficar apenas 9 meses no poder. A foto aí que nós estamos vendo é do almirante Custódio de Mello e a foto da fragata de guerra, do navio de guerra, que apontou seus canhões para a Bahia, apontou seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro a partir da Baía de Guanabara. Bom, o Deodoro da Fonseca, seu autoritarismo, seu governo constitucional, ele vai durar apenas 9 meses. Quem vai assumir o poder quando Deodoro renunciar? Né? Quem vai assumir o poder quando Deodoro renunciar vai ser o seu vice, Floriano Peixoto. E aí todo mundo gostou. Todo mundo quem? A oposição, claro. A elite agrária gostou. Afinal, Floriano tinha sido um dos articuladores para a derrubada de Deodoro. Podemos até dizer o principal articulador para a derrubada de Deodoro, porque ele congregou, ele uniu toda a oposição a Deodoro. Ele uniu o pessoal da Marinha, os militares positivistas, a elite agrária e até alguns trabalhadores insatisfeitos com a ideia de um golpe de Estado e de um governo militar, governando ditatorialmente o Brasil. Nada contra governos militares, mas ditatorialmente não. Bom, então nós vamos observar que quando Deodoro da Fonseca cai e Floriano assume, a oposição festeja. Eles acham que Floriano Peixoto vai ter um governo provisório. Por quê? Porque a Constituição, tomara que vocês lembrem da aula passada, a Constituição de 1891, ela era clara. O vice só pode assumir a presidência caso o presidente que renunciou ou que saiu do poder por motivo de saúde, morte, impeachment, sei lá o que, tiver pelo menos governado 2 anos, ou seja, 50% do seu mandato, mais um dia. E no caso do governo constitucional do nosso amigo Deodoro da Fonseca, ele governou 9 meses. Então, era óbvio que o pessoal da oposição, antigos amiguinhos do Floriano Peixoto, pensasse, não, Floriano é um cara bacana, ele vai assumir provisoriamente a presidência e vai cumprir a Constituição. Ele vai convocar eleições para presidente. E com certeza, quando ele fizer isso, o nosso candidato, que candidato? O candidato dos liberais, né, o Prudente de Moraes, lembra do Prudente de Moraes, aquele que perdeu para o Deodoro? Então os nossos amigos aí, a elite agrária e os republicanos liberais, tinham certeza que agora eles ganhariam as eleições e tomariam o poder político no Brasil. Bom, gente, é uma situação, viu? É uma situação... Eita, desculpa, pessoal. Eu realmente não estou me entendendo com esse slide hoje, eu peço desculpa a vocês. É uma situação de desgaste, porque foi uma situação de desgaste para Deodoro, que culminou com a sua renúncia, né? Afinal, não tinha escolha, ele renunciava e o Custódio destruía
a cidade do Rio de Janeiro, capital do país naquela época. Agora assume Floriano, todo mundo fica satisfeito, todo mundo, quem é a oposição, achando que Floriano vai cumprir a Constituição, vai entrar, vai ter um governo curtinho, provisório, e vai convocar eleições à presidência. E os nossos amigos republicanos liberais sabem que depois do, vamos chamar de fiasco, né? Depois do fiasco do Deodoro da Fonseca, dos republicanos autênticos, é óbvio que a população vai se voltar aos republicanos liberais. Então eles dão como certa a vitória do seu candidato, o Prudente Moraes. Perdeu lá na Assembleia, vai ganhar aqui nas eleições. Só que daí acontece uma coisa estranha. O Floriano assume e ele não convoca novas eleições. Pelo contrário, Floriano começa a governar e começa a governar criando um governo de certa forma até popular. Olha as medidas que o Floriano toma, se não são medidas populares para agradar a população. Primeiro, ele baixa o preço dos aluguéis na cidade do Rio de Janeiro. Uma medida popular, claro que o povo gostou. Olha, o presidente baixou o preço dos aluguéis. Isso é muito bom. Agradou boa parte da população. Ninguém mais está pensando em fazer greve, eu posso garantir. Segundo, ele vai baixar o imposto sobre a carne na cidade do Rio de Janeiro. Isso agradou também a população, porque nesse período o acesso à carne era uma coisa restrita à classe média alta e aos ricos. E ele baixando o imposto sobre a carne, ele dava oportunidade à classe média, classe média baixa e quem sabe até os pobres, tem acesso também à carne, à alimentação proteica, né? Então, foi outra atitude popular e muito bem vista do Floriano Peixoto. E aí ele toma uma atitude mais controversa ainda. Uma atitude que vai provocar o descontentamento dos seus antigos aliados. O Floriano Peixoto, uma tentativa de valorizar os produtos nacionais. Então, o Floriano Peixoto, uma tentativa de valorizar os produtos nacionais, ele vai sobretaxar os produtos importados. Deixa eu explicar isso para vocês. Nessa época, os produtos manufaturados, o que é produto manufaturado? Vai desde panela, roupa, até peças e autopeças. Vinham boa parte da Inglaterra. Os produtos ingleses, eles eram muito bons e baratos. E essa situação de bom e barato impedia que os manufatureiros nacionais conseguissem vender os seus produtos e, consequentemente, fazer com que o comércio e a indústria manufatureira brasileira crescesse. Porque como tu vai concorrer com os ingleses? Então, Floriano Peixoto, tentando, como bom nacionalista que era, valorizar, dar uma chance ao setor produtivo nacional, ele vai aumentar o preço dos impostos sobre os produtos importados, tornando os produtos nacionais mais baratos e mais atrativos ao consumo. Realmente a atitude dele vai ser um incremento, uma valorização da indústria e do setor produtivo nacional. Mas tudo tem dois lados. É óbvio que os ingleses não gostaram. E os ingleses deram a volta, deram um troco. Já que o Brasil sobretaxou os produtos importados, inclusive os ingleses, nós vamos sobretaxar o café brasileiro. Então, o café brasileiro, que tinha como principal consumidor na Europa os ingleses, vê o seu café ser sobretaxado, ficar mais caro que o café dos concorrentes e, consequentemente, isso trouxe um prejuízo enorme para os nossos amigos cafeicultores. Bom, diz que a maior dor é a dor que atua no bolso, e foi exatamente o que aconteceu. Os cafeicultores com prejuízo já não veem mais com bons olhos o nosso amigo Floriano e já não aceitam mais esse governo provisório que não acaba, que está se tornando governo permanente. Gente, o Floriano Peixoto, ele está fazendo um governo popular. Vocês estão observando isso. Ele está argareando a simpatia da população com suas medidas. Ele está
baixando o preço de aluguel, baixando o preço de carne. Ele está favorecendo a indústria nacional, né, o setor manufatureiro nacional. E agora ele vai fazer outra medida bem popular. Ele vai determinar a construção de casas populares, que serão doadas à população carente que vive de aluguel ou que não tem onde morar. Então, os nossos amigos aí, a elite agrária e o pessoal dos republicanos liberais que dominavam o Congresso, não acreditam mais que o nosso amigo Floriano vá cumprir a Constituição e convocar eleições. E pior, eles estão vendo o Floriano cada vez mais criar medidas para se manter no poder. Ou seja, um governo popular, um governo progressista, um governo nacionalista. Bom, gente, outro fato que trazia o descontentamento para os opositores de Floriano Peixoto, além de tudo isso, dele não ter cumprido a Constituição, dele não ter convocado eleições presidenciais, dele estar transformando o governo provisório em governo permanente, é o fato que o nosso amigo Floriano, ele chamou o famoso governo amigo dos amigos. Como é que é isso, gente, governo amigo dos amigos? O nosso amigo Floriano Peixoto, ele deixa bem claro que para seus apoiadores, todos os privilégios. Ou seja, para todo aquele que o apoiar, que facilitar o seu governo, tudo. Não importa se é do exército, se é da indústria, se é da elite, para esses ele vai abrir o cofre. E para os demais? Bom, para os demais o rigor da lei, a escassez de recursos, a oposição política. Então, vocês podem observar uma charge da época, onde aparece o ministro da Fazenda do nosso amigo Floriano Peixoto jogando dinheiro para os seus apoiadores, enquanto o Floriano Peixoto, sob a forma de uma esfinge, com um chapeuzinho, com cap militar, mantém a guarda da porta do tesouro. Então isso era uma clara menção a essa filosofia adotada por Floriano Peixoto de dar tudo aos seus apoiadores e nada aos seus opositores. O negócio está complicado, né? O negócio está complicado. Primeiro, eles enfrentaram o autoritarismo de Deodoro da Fonseca e agora eles enfrentam o governo popular de Floriano Peixoto, que de provisório está se tornando cada vez mais permanente. Então, os nossos amigos do Congresso Nacional, que dominam o Congresso Nacional, eles, os republicanos liberais, vão fazer de tudo. Vão abrir uma guerra franca contra o nosso amigo Floriano Peixoto e fazer de tudo para depô-lo. Então a primeira medida é o impeachment, por impropriedade administrativa. O que é isso? É quando o presidente deliberadamente governa de maneira errada os recursos financeiros do Estado em favorecimento próprio. Ou seja, em favorecimento particular da sua pessoa ou do seu governo e de seus apoiadores. Então, eles estão tentando estabelecer o impeachment em cima daquela filosofia do Floriano Peixoto, do governo amigo dos amigos, ou seja, para os amigos tudo, para os opositores nada. Porque realmente isso é inconstitucional, isso realmente é uma impropriedade administrativa, porque um presidente não governa para os amigos e para os apoiadores, ele tem que governar para todos de maneira justa. Então, quando Floriano Peixoto tem ciência desse impeachment que está brotando, está sendo cultivado lá no Congresso, ele atua com extrema violência contra os seus opositores, inclusive decretando a prisão dos líderes. A maneira truculenta como Floriano atuava com seus inimigos políticos, seus opositores, lhe rendeu até um apelido de Marechal de Ferro. Ele era intransigente no combate aos seus opositores. E rápido. Floriano não deu muito tempo aos líderes
do Congresso, os republicanos liberais, de planejarem concretizarem seu impeachment. Ele foi lá e mandou prender os seus opositores. Bom, nós vimos a situação bem complicada aí. O Floriano, que antes era tão bem visto pelos opositores de Deodoro, agora ele não quer sair do poder, não quer cumprir a Constituição, e seus antigos aliados viram seus opositores, e agora ele está atuando com uma rigidez maior ou igual de Deodoro da Fonseca contra os seus opositores. E na realidade o Floriano é mais perigoso porque ele é rápido. Se Deodoro às vezes era rigoroso, mas lento em tomar suas decisões, Floriano é rápido. Quando ele descobre essa ideia do Congresso do impeachment, ele manda prender os líderes e pronto, né? Mas é óbvio que na época que Floriano chefiou a frente de oposição a Deodoro da Fonseca, havia também nessa frente de oposição militares contrários ao golpe de Estado, ao autoritarismo de Deodoro da Fonseca. Esses mesmos militares vão ser contrários ao autoritarismo de Floriano Peixoto e também contrários a ele não estar cumprindo a Constituição de 1891. Gente, isso é questão de prova. Isso cai nas minhas provas, cai em provas de vestibular, cai em Enem, né? Por que Floriano Peixoto era acusado por seus opositores de estar governando o Brasil de forma irregular, descumprindo a Constituição? Era um governo que não cumpria a Constituição, por causa daquele artigo da Constituição de 1891, que dizia que o vice só poderia assumir a presidência caso o presidente tivesse cumprido 50% do seu mandato mais um dia. Então era verdade, Floriano Peixoto estava de maneira irregular no governo. Isso não era mentira não, ele estava descumprindo a Constituição. Então, os militares, antigos aliados de Floriano, que o ajudaram a depor Deodoro, agora se revoltam contra ele. E lançam o Manifesto dos 13 Generais. Pessoal, tem alguns historiadores que dizem que é o Manifesto dos 10 Generais. Por quê? Porque tem 3 generais que assinaram e se arrependeram em seguida. Mas, para o Enem, é o Manifesto dos 13 Generais. Os historiadores que atuam no MEC, eles seguem essa linha dos 13 generais. Então, vamos manter aí o Manifesto dos 13 Generais. Esse Manifesto dos 13 Generais pediu a renúncia imediata do Floriano Peixoto por descumprimento da Constituição e por estar exercendo a presidência do país de forma irregular, à revelia dos atos constitucionais e normas constitucionais. Bom, o Floriano Peixoto, ele manda prender os 13 generais. Então observa como o Floriano Peixoto ele está massacrando seus antigos aliados. O pessoal da elite agrária, representado pelos republicanos liberais que dominavam o Congresso, pensou no impeachment, os líderes foram presos. O pessoal do Exército, os militares positivistas, fizeram um manifesto, tal de Manifesto dos 13 Generais, que nós acabamos de falar, pedindo sua renúncia, porque ele estava governando alheio às normas constitucionais, ou de forma irregular, né? E ele vai lá e prende também. Agora é a vez da Marinha. Vocês lembram da Marinha? Pois é a vez da Marinha. A Marinha auxiliou na deposição de Deodoro da Fonseca e agora está vendo que Floriano é pior que o Deodoro da Fonseca. Então, os nossos amigos da Marinha vão começar uma revolta armada, liderada por Custódio de Mello, aquela figurinha carimbada que ajudou a derrubar o Deodoro da Fonseca, que botou os navios de guerra na Baía da Guanabara, que ameaçou destruir a cidade do Rio de Janeiro abaixo de tiro de canhão. Pois é ele de novo. E, somado a ele, o Edward van der Golk, né, vão ameaçar, da mesma forma, bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Só que o nosso amigo, o Floriano, de novo, ele vai ser rápido. Ele vai pedir o apoio à Marinha Americana, que não só vai ajudar a furar o bloqueio dos navios aí dos opositores de Deodoro, como também vai vender algumas fragatas de guerra ao Brasil. Até eu acho que, conhecendo os Estados Unidos, eles ajudaram o Brasil
ajudaram o Brasil não, perdão, ajudaram o Floriano, porque o Floriano depois comprou fragatas de guerra da Marinha Americana, né? Os norte-americanos, eles não dão ponto sem nó, a gente sabe disso, eles não estão nessa para perder. Então eles não vinham ajudar o Floriano de graça, né? Eles vieram ajudar porque Floriano depois investiu um bom dinheirinho comprando fragatas de guerra americanas. Mas isso é outra história. Bom, com a oposição da Marinha norte-americana e com as novas fragatas adquiridas dos Estados Unidos, a Marinha de Guerra brasileira, os opositores, não toda a Marinha, mas os opositores de Floriano da Marinha de Guerra, fogem para o Rio Grande do Sul. Por que eles fogem para o Rio Grande do Sul? Porque lá no Rio Grande do Sul vai haver uma revolta federalista, né, que nós já vamos ver também. Mas antes disso, observe como Floriano está destruindo seus antigos aliados. Ele pegou a elite agrária do Sudeste, representada pelos cafeicultores, né, que tinha como representantes políticos os republicanos liberais lá do Congresso. Quando ele descobriu que essa galera ia fazer um impeachment baseado em improbidade administrativa, ele manda prender os líderes, rápido. Quando ele descobre que os seus antigos apoiadores, os militares positivistas, que o ajudaram a depor Deodoro, lançam um manifesto dizendo que ele está irregular no poder, ele manda prender esse povo também, rapidamente. Quando o pessoal da Marinha, que o ajudou a depor Deodoro da Fonseca, lembre, Custódio de Melo, quase num ato terrorista, ameaça destruir a cidade do Rio de Janeiro caso Deodoro não saia do poder. Então, o Custódio de Melo foi vital na renúncia de Deodoro e foi vital para que Floriano chegasse à presidência. Pois bem, Floriano Peixoto, quando descobre da revolta armada dos seus antigos aliados da Marinha, ele atua junto à Marinha Americana para que esses o ajudem a furar o bloqueio dos navios dos revoltosos brasileiros, e mais, ele compra fragatas de guerra e as coloca na Baía de Guanabara para que não exista mais a possibilidade do bombardeio da cidade do Rio de Janeiro por descontentes da Marinha em relação ao seu governo. Vocês lembram também que nas cidades de Pernambuco, em Minas Gerais e até no Rio Grande do Sul, surgiu forte oposição contra Deodoro, e esses opositores de Deodoro se uniram a Floriano. Pois bem, esses antigos opositores de Deodoro e aliados de Floriano agora também vão se opor a esse governo que Floriano tomou, vamos chamar de tomou, né? Porque era para ser um governo provisório que virou permanente, ainda um governo popular, porque ele está governando de forma popular a presidência do país. Ele está governando para agradar as massas, e um governo que é amigo dos amigos. Ele dá tudo para os seus apoiadores e nada para os seus opositores. Pois bem, esses antigos aliados de Floriano e opositores de Deodoro, que eram líderes locais, eles vão fazer manifestações, planejar manifestações contra o Floriano Peixoto, e vão ser imediatamente presos também, né? Ele vai prender 50 dos principais manifestantes, dos principais líderes locais manifestantes contrários ao seu governo. Bom, lá no Rio Grande do Sul, lembra que eu disse que o pessoal da Marinha, os revoltosos da Marinha, quando viram que não tinha como sobrepujar a Marinha Americana, que estava apoiando momentaneamente Floriano Peixoto, e também não tinha mais como atacar o Rio de Janeiro pela Baía da Guanabara, porque Floriano colocou lá fragatas de guerra, eles fugiram para o Rio Grande do Sul. Por que eles fugiram para o Rio Grande do Sul? Eles fugiram para o Rio Grande do Sul porque lá no Rio Grande do Sul está tendo uma revolução federalista. Na realidade, era uma luta local entre as oligarquias locais que desejavam o poder. De um lado, nós tínhamos o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado por José de Castilhos, governador, e de outro lado, o pessoal que queria o poder, do Partido Federalista, liderado por Gaspar Silveira. É óbvio que Floriano Peixoto, até por ser o presidente do país, ele vai ter que tomar o lado do governo constituído, né, do governador. Então ele vai ficar do lado do José de Castilhos. Quando isso acontece,
os opositores de Floriano Peixoto veem nisso uma oportunidade. Que oportunidade? Oportunidade de transformar essa revolta federalista do Rio Grande do Sul em uma revolta federalista nacional que viesse a depor o Floriano Peixoto. Então nós vamos ver que a elite agrária do Sudeste vai fornecer recursos para transformar uma revolta regional em uma revolta nacional. E essa revolta realmente, a princípio, ela se torna muito perigosa. Por que muito perigosa? Ela se torna muito perigosa porque com o dinheiro da elite agrária do Sudeste, essa revolta federalista realmente começa a tomar contornos de uma revolta nacional. Os federalistas tomam de assalto, tomam as cidades tomam de assalto os estados de Santa Catarina e do Paraná. Então, o Floriano observa que o dinheiro dos seus opositores está transformando uma revolta local, uma revolta regional e uma revolta nacional, que pode realmente colocar em risco o seu governo. Vendo isso, ele vai concentrar recursos financeiros e militares contra os revoltosos federalistas, somados aos aliados que ele já possuía, que era o pessoal do José de Castilhos, lembra? Inimigo dos federalistas. Eles vão conseguir suprimir essa revolta e vão sufocá-la, né? Sendo que muitos dos líderes revoltosos serão presos e mortos e alguns serão obrigados a fugir do Brasil. Nós estamos vendo aí, com muito sacrifício, com extremo autoritarismo e rapidez nos atos, Floriano Peixoto vai conseguir se manter no poder e cumprir o seu mandato. E quando seu mandato chega ao fim, é óbvio que Floriano Peixoto não tem mais o apoio de antigos apoiadores, não tem mais o apoio do Exército, não tem mais o apoio da Marinha, não tem mais o apoio da elite agrária, não tem mais o apoio de vários setores politizados da sociedade brasileira, não tem mais o apoio da classe média alta e por aí vai. Sem apoio político, apesar de ter tentado fazer um governo popular ou popularesco, como vocês queiram, era indisfarçável que, na realidade, o nosso amigo Floriano Peixoto tinha planos de governar ditatorialmente o país. Então, mesmo tentando agradar a população, ele não vai conseguir o apoio desta, que teme que Floriano se torne realmente um tirano, um ditador. Então, no término de seu mandato, Floriano não tem outra forma de fazer a não ser passar o governo para aquele que ganhar as eleições presidenciais. E para seu desagrado, como era previsto, vai ganhar o representante das elites agrárias, o representante dos republicanos liberais, Prudente de Moraes, antigo desafeto de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Deve ter sido um momento muito triste para Floriano ter que passar a faixa presidencial para um dos seus maiores e piores inimigos políticos. E pior, Floriano ter que ver o Brasil agora passar a ser governado por uma oligarquia, por uma minoria. Ou seja, nós estamos terminando a primeira fase da República Velha, que é a fase da capa e da espada dos governos militares, e estamos vendo o nascimento da segunda fase, que é a República Oligárquica, governada por republicanos liberais que defendem os privilégios de uma minoria, e esta minoria é a elite agrária nacional, principalmente os cafeicultores. Então, queridos alunos, nós terminamos aí a primeira fase da República Velha, a fase da capa e da espada, e estamos agora iniciando a segunda fase, que é a República Oligárquica. Lembrando que oligarquia significa governo da minoria, lembrando que essa república tem esse nome porque os políticos que assumem o poder, eles não estão interessados em governar para todos, mas sim para uma minoria, mas sim privilegiar esta minoria. E que minoria é esta? A elite agrária,
principalmente os cafeicultores. Mas isso é tema da nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam essa videoaula quantas vezes for necessário, quantas vezes vocês acharem que é preciso para compreenderem de forma absoluta o conteúdo. Eu agradeço a atenção de todos, desejo a todos um bom dia, que fiquem com Deus e que Deus os abençoe a vocês e vossas famílias. Um bom dia e até